Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Cidadania. O Alesp Cidadania de hoje vai debater sobre o projeto 43 de 2021, iniciativa do deputado Major Meca do PSL, que institui o ensino básico de Libras na Academia do Barro Branco da Polícia Militar. E para isso a gente recebe também uma especialista, a Raquel Moreno, que é ativista aí das causas surdas. Muito obrigado pela presença. Eu vou saudar primeiro a nossa convidada, Raquel. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Eu agradeço o convite, estou muito feliz com o convite com o projeto. Com certeza, projeto de lei. Deputado Major Meca, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Alesp Cidadania. Muito obrigado pela sua presença. Guga, é uma satisfação estar aqui contigo, com a Raquel, que é uma grande amiga da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de todas as forças de segurança. E um grande abraço, satisfação estar com vocês novamente aqui na TV Alesp. Deputado, vamos começar explicando para o nosso telespectador o que consiste esse projeto. Mas antes disso, eu acho interessante fazer um apanhado histórico, né, deputado? O que levou o senhor a propor esse projeto aqui na Assembleia Legislativa, um dos primeiros projetos do senhor nesse ano de 2021? Guga, o projeto de lei número 43, na verdade, ele foi idealizado pela Raquel. A Raquel, ela sofre de surdez, né? Ela teve a surdez desde os 17 anos. Você me perdoa, Raquel, se às vezes eu usar o termo inadequado, tranquilo. Você vai me corrigindo, tá bom? Fique tranquilo. E a Raquel que idealizou e trouxe a nossa equipe, trouxe até nós no gabinete essa ideia de levar as escolas de formação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, seja na Escola Superior de Soldados, na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, na Escola de Oficiais, o aprendizado da linguagem em Libras, a linguagem por sinais. Isso, para nós, é extremamente importante, porque a Polícia Militar atende todos os tipos de ocorrência. Nós costumamos dizer que a pessoa, quando encontra-se em apuros, ela lembra de Deus e da Polícia Militar e diz como 90. Então, é comum os nossos patrulheiros se depararem com ocorrências, com situações que envolvam pessoas com deficiência auditiva, pessoa surda. E se o policial tiver conhecimento, souber a maneira mais adequada de se comunicar com essa pessoa, o constrangimento se torna menor. Eu digo constrangimento porque nós nos colocamos no lugar de quem encontra-se numa situação de estresse, né, numa situação de desespero. Exato. E não consegue se comunicar com quem veio ao seu socorro. Então esse projeto de lei, o projeto de lei número 43 de 2021, idealizado pela Raquel, e nós demos forma a ele e vamos trabalhar nas comissões para que os demais deputados conheçam e constatem a necessidade, né, desse aprendizado por parte dos policiais militares e nós possamos tornar realidade a comunidade surda uma vitória como essa. Raquel, eu gostaria que a gente começasse, né, explicando para o nosso telespectador, prestando também um pouco de serviço de utilidade pública, né? Quais as principais lutas que vocês têm feito nos últimos tempos? Como que funciona, né? É importante a gente explicar. Uma ativista, né, da causa surda. Tá. Dentro da polícia, e esse projeto ele nos leva a pensar isso, porque a Polícia Militar ela é alicerçada aí pela gestão de qualidade, pelo patrimônio, né? O ser humano. E esse projeto coloca o artigo 5º da Constituição, que diz sobre as garantias fundamentais e somos todos iguais em prática. Então, a minha maior causa é a diversidade da surdez, porque eu sou surda,
sou 100% surda, eu uso 2 tecnologias para ouvir, que é um implante coclear, um de cada lado, mas nós temos uma comunidade hoje que nem todo surdo pode usar uma tecnologia. Então, levar essa informação sobre a diversidade surda e a comunicação em Libras, né? A língua brasileira de sinais, ela é reconhecida por lei. Então, isso é extremamente importante. Eu digo que falar sobre a diversidade é o que me move, né? Nós tivemos chegou ao conhecimento de uma abordagem em São José dos Campos, de um surdo que usava implante como o meu, e ele foi abordado e o policial não sabia o que era, achou que era um aparelho de Bluetooth e pediu para ele tirar o fone de ouvido dele. Então, como é que eu abordo uma pessoa que tem implante coclear? Se acabar minha bateria, como é que fica a minha comunicação? Nem todos os surdos sabem Libras, né? E os que sabem precisam se comunicar com a Libras. Então, esse projeto me faz ficar muito feliz, né? É uma grande conquista para a comunidade surda, sem dúvida. Agora você tocou no assunto que é importante, né? E a questão da inclusão. Quais as principais dificuldades que vocês enfrentam hoje? Aí a gente não vai falar só de abordagem da Polícia Militar, mas no cotidiano, no dia a dia. Quais são as principais dificuldades? Como você mesmo disse, existem vários estágios, né? E você explicou aí nessa história, por exemplo, que o policial, no caso, como pode ser qualquer outra pessoa da sociedade, às vezes não tem conhecimento, né, do aparelho que a pessoa usa e tudo mais. Quais as dificuldades que vocês enfrentam hoje? Hoje o surdo que se comunica pela Libras, que não é oralizado como eu, né? Eu sou uma surda adquirida. Né? Adquiri a surdez aos 17 anos e vim transformando ela em surdez profunda ao longo de todos os anos. A maior dificuldade do surdo hoje que usa Libras é na saúde, sem dúvida nenhuma. Hoje os hospitais não recebem os surdos da maneira como eles... Adequada, né? Como eles foram... Necessária. Educados, né? Todos os surdos, eles têm a L1 como Libras e não o português, né? Então, na Polícia Militar, nós não temos delegacia que atenda ao surdo, que ele possa fazer uma denúncia. Nós não temos escolas de condução de veículo para ele tirar carta. O surdo geralmente tem que pagar esse custo, né? Esse custo fica sendo do surdo. Então, são inúmeras dificuldades. A comunicação, ela é terrível nesse sentido, né? O policial sabendo Libras vai ser um grande ganho, eu acho que é revolucionário. E uma observação, Deputado, Guga, que eu gostaria de fazer, com a publicidade desse projeto de lei, Raquel, a semana passada, nesse final de semana agora, eu recebi mensagens de várias pessoas, tanto da comunidade surda, quanto de outros profissionais, que alguns deles deram conta justamente desse problema. Falaram para mim, Major, na verdade essa obrigatoriedade deveria ser em várias faculdades, porque o surdo, quando ele vai a um hospital, é uma dificuldade imensa de comunicação. Na vida cotidiana, né? Quando vai a um restaurante, né? As pessoas tinham que estar mais preparadas para atender, né, deputado? Então você vê a importância da abertura desse canal de comunicação com esse pessoal. Quando a gente diz realmente fazer da Assembleia Legislativa a casa do povo, é justamente para que nós tenhamos condições de abrir todos os canais de comunicação e tomar conhecimento das necessidades e dos problemas que as pessoas passam, como a comunidade surda sofre todos esses problemas que a Raquel está trazendo a todos nós. Agora, deputado, eu acredito que, pelo que eu me lembro, o senhor tem 31 anos de Polícia Militar, se eu não estou equivocado, e o policial militar, eu acho que busca cada dia atender melhor a população. O senhor teve, durante a sua carreira, alguma experiência, de repente, do senhor ter tido dificuldade para atender uma pessoa
com essa necessidade, e aí eu quero que o senhor faça a analogia do que vai favorecer os nossos policiais militares de terem, né, mais essa ferramenta para atender a população. Eu tive sim, Guga. Trabalhei 31 anos no serviço operacional na ativa da Polícia Militar. E tive a oportunidade de atender a ocorrência com pessoa surda. Que havia sido vítima de roubo naquele momento, e a dificuldade de comunicação, ela acaba sendo bastante grande. E quando eu citei, às vezes, o constrangimento, como eu falei, não sei nem se é o termo mais adequado, mas foi o sentimento que eu tive, Raquel, atendendo a ocorrência. Parece que a pessoa chega um certo momento que ela se sente constrangida. Ela diz, pô, mas ninguém, sabe, vem na mente da gente, ela pensa, mas ninguém me entende, ninguém sabe o que eu quero dizer, o que eu quero expressar. Né? Então, realmente, essa possibilidade dos policiais militares, e isso eu acredito que a gente vai levar a outras categorias, porque, como eu te disse, viu, Raquel, nesse final de semana foram muitas as mensagens que o gabinete recebeu, que eu recebi, e realmente é preciso abrir o leque para outras categorias, para que a gente possa fazer essa inserção desse pessoal no cotidiano da nossa vida. Raquel, é interessante perguntar, e por exemplo, né, é uma curiosidade que é legal a gente trazer ao nosso telespectador, como é nas escolas hoje? Os professores, eles já têm esse preparo? Olha, nas escolas é um outro grande problemática. Hoje existe a inclusão, né? A lei da inclusão, onde todas as pessoas são incluídas. Que elas são incluídas, eu acho ótimo que sejam incluídas, né? Nós todos, nenhum de nós somos especiais, todos nós somos especiais, não existe aquele que é mais especial que o outro, né? Só que a professora da grade curricular, ela não tem Libras. Então, ela depende de uma intérprete. Hoje, essa intérprete, nós temos vários problemas com esse tipo de intérprete, né? Que intérprete é esse que está passando isso? Qual é o conhecimento dele de grade curricular para esse aluno? Então, é outra problemática também séria. Qual é a quantidade de horas que esse profissional, como intérprete de Libras, tem para poder ser um intérprete de Libras? Qual faculdade ele fez para poder ser um intérprete de Libras? A interpretação de Libras, ela tomou um grande rumo depois do discurso da Michelle Bolsonaro, falando em Libras. Mas isso também deu margem para um grande comércio, né? Infelizmente, várias pessoas se aproveitaram disso, e a comunidade surda fica sempre no prejuízo, porque a gente tem intérprete de Libras bom, que deve ser valorizado, mas nós temos também aqueles que não são tão bons assim, e que têm 30 horas de um curso básico de Libras e que se aproveita disso, né? Se aproveita dessa falta de comunicação do surdo para poder ganhar dinheiro. Vamos entrar daqui a pouco nesse assunto. Agora, deputado, o senhor sensibilizado apresentou esse projeto de lei aqui na casa, né, com o aconselhamento aí da Raquel. Qual que é o trâmite a partir de agora? O senhor tem trabalhado aí aqui dentro da casa para aprovação mais rápida? Como é que está esse trâmite? O projeto de lei, ele vai iniciar o trâmite dele. Está na terceira sessão hoje, né? Isso, sendo submetido à apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Aqui não haverá problema algum, porque é um projeto que é límpido, é claro, não há inconstitucionalidade nele. E ao longo do trâmite desse projeto nas comissões, nós acompanharemos, nós faremos a explanação aos deputados da importância do conteúdo desse projeto, para que nós possamos proporcionar aos policiais militares
o aprendizado suficiente para atender melhor a comunidade surda. Quando nós falamos em aprendizado, é importante salientar que só existe aprendizado quando há mudança de comportamento. Então, a educação é a melhor forma de nós levarmos mudança de comportamento, uma melhoria no atendimento policial à comunidade surda, para que as pessoas possam se sentir mais seguras e satisfeitas com a prestação de serviço da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Hoje na Polícia Militar, deputado, não sei se o senhor tem essa informação, existe alguns profissionais que já têm esse preparo por algum outro motivo ou não? Geralmente não acontece. Não, nós temos. Na verdade, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela é imensamente rica em talentos. Eu comandei a Escola de Formação de Oficiais na Academia do Barro Branco por 3 anos. E quando eu fui comandante, uma das medidas que eu adotei foi passar uma relação em todos os pelotões, da formação acadêmica e de qualquer outro tipo de formação que o aluno tivesse. Olha, Guga, na Polícia Militar tem dentista, tem engenheiro. Você não vai acreditar, mas nós encontramos um médico que estava nos bancos escolares na Academia do Barro Branco, formado em medicina com CRM, o aluno. Então, nós temos, sim, na Polícia Militar, policiais com várias aptidões. No entanto, ele adquire essa aptidão com investimento próprio. É ele que paga cursos, ele que paga especializações para adquirir esse conhecimento e aplicá-lo na Polícia Militar. Então, uma das nossas lutas é que a Polícia Militar proporcione condições de educação e formação do policial, porque o policial já ganha pouco, né, Guga? O salário do policial militar em São Paulo é o pior do Brasil. O policial serve no estado mais rico da nação, ele presta o melhor serviço para o povo de São Paulo, porque os indicadores criminais de São Paulo estão todos no verde, é considerado, em termos de indicadores criminais, o estado mais seguro do país, mas o policial ganha uma miséria. Mas pelo espírito vocacionado em servir, em atender o próximo, ele acaba investindo, na sua própria qualificação. E o adequado é que o Estado o faça. E o projeto de lei 43 proporcionará ao policial condições de absorver aprendizado e atender melhor a comunidade surda. Agora é importante a gente abordar também, Raquel, como esse profissional, eu acredito que como é a formação desse profissional normalmente, antes desse projeto de lei aprovado. É necessário uma outra formação, é um curso, a pessoa que de repente quer ajudar a comunidade, ela pode fazer esse curso e de repente fazer uma ajuda voluntária também? Como é que funciona isso? Tá. Para você ensinar a ser instrutor de Libras, em faculdade é preciso ter letras Libras. Então, já é um curso superior. Já é um hoje, curso superior, ser formado em letras Libras. Para eu ensinar fora de faculdade, eu não preciso, eu preciso ter X horas para poder ser um instrutor de Libras e ter o curso de instrutor de Libras. Hoje ele está disponível em vários lugares. Existem até algumas bancas de surdos que analisam se esse instrutor de Libras está ok ou não. E são os próprios surdos que fazem isso, o que o Major comentou, e eu acho muito importante dizer, que eu também recebi vários contatos de policiais que são intérpretes de Libras, numa segunda profissão, na igreja, na comunidade dele, e ele querendo saber como ele ia fazer para poder participar disso, para poder ser um multiplicador. Então, a polícia tem muito disso, A família Polícia Militar, ela é muito unida. Então, quando ela percebeu essa dimensão dessa ajuda ao próximo,
eles fizeram contato comigo. Eu recebi ligação de policial de Ribeirão Preto, daqui de São Paulo, que são instrutores e que querem ser os multiplicadores. Então, é um projeto que nem onera, né? Não onera. Complementando o que a Raquel disse, é a família policial militar preocupada em prestar melhores serviços. A população. A população, em unir esforços, estender a mão ao outro para poder servir melhor o cidadão. E hoje nós fazemos isso de forma muito grandiosa. Nós nos ajudamos muito uns aos outros, porque mesmo com o abandono do governo do Estado de São Paulo aos policiais, nós nunca deixamos de nos preocupar com o cidadão de bem, com o trabalhador, que precisa diuturnamente dos trabalhos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Raquel, você citou, por exemplo, a primeira-dama do Brasil, que ela é especialista em Libras, né? Qual o bom exemplo, né, e o legado que traz isso para os brasileiros? Você acha que os brasileiros estão mais preocupados em aprender, em ajudar o próximo, devido até ao exemplo da primeira-dama? Sem dúvida, a visibilidade que ela deu foi formidável, né? Ela conseguiu trazer para todas as pessoas o sentimento que estava faltando, de empatia. Então, essa coisa de você não parece surdo, né? Eu escuto muito isso, né? Esse viés inconsciente do preconceito. Nossa, mas você é surda? Quando eu solto os cabelos, né, e a minha antena fica escondida, ou a pessoa não conhece uma antena, mas você é surda. E quando eu tenho que parecer surda, o surdo não tem que parecer com nada. Então, sempre fomos invisíveis e ainda somos invisíveis, né? Então, o surdo, quando ele sinaliza, aí parece um surdo. Então, a visibilidade que ela deu tem grande importância, grande relevância. O que ela conseguiu, assim, para nós é fantástico. A comunidade surda ama a Michelle, nós amamos ela. Com certeza. E outra coisa que é importante, Raquel, nesse momento, eu acho que é importante a gente esclarecer para a população, né? Existem vários tipos, né? Pessoas, por exemplo, que nascem, né, com surdas e de repente têm dificuldade até para falar, né? Isso. É importante dizer também que o surdo mudo não existe, né? Esse termo caiu em desuso, a gente não gosta disso, né? Não existe surdo mudo. Somos surdos, somos deficientes auditivos, somos surdos. Eu não me importo de dizer que eu sou surda, eu tenho orgulho de ser surda, eu tenho uma identidade cultural, troquei a minha identidade, hoje eu faço parte da comunidade surda e eu luto por eles, porque eu acho que privilégio não é culpa. Eu hoje estar usando uma tecnologia me faz circular em dois mundos, no mundo dos ouvintes e quando eu estou com eles, no mundo surdo. Mas eu sei que a dificuldade de quem não tem essa comunicação pela voz e só pelas mãos tem muito mais dificuldade do que eu. Pois me chama a atenção, né? Você me falou dessa tecnologia. Deve ser difícil que a maioria das pessoas tenha acesso também, porque não deve ser fácil conseguir, né? Diria, o custo deve ser alto para você ter, né, uma tecnologia. Existe essa dificuldade também ou não? Não, hoje o Sistema Único de Saúde, ele fornece tanto o aparelho auditivo, o amplificador sonoro, né, o AASE, como o implante coclear. Então, se o surdo ele tiver indicação médica e clínica para isso, tanto para o uso de implante coclear como para o uso de aparelho auditivo, o Sistema Único de Saúde, o único que fornece isso, acho que nós somos muito privilegiados por ter um sistema que nos forneça isso. Ele é totalmente gratuito, tanto a cirurgia como o aparelho, fornecido pelo SUS. Tado,
Interessante essa questão, né? Olha, é extremamente interessante e eu quero dizer a toda a comunidade surda que o meu gabinete, como eu tenho certeza o gabinete de todos os deputados na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, estão de portas abertas a todos vocês. A Raquel, que é uma ativista, uma representante ferrenha, árdua de todos vocês, trouxe a nós essa demanda e todas as outras demais demandas, sabe, dos surdos, Raquel. Eu já falei a você, mas eu quero que fique público aqui, que as portas estão abertas a todos vocês, seja para esse projeto de lei, seja para melhorar esse projeto de lei, essa ideia que foi colocada inicialmente no papel, para que nós possamos atender essa comunidade com toda a atenção e respeito que ela merece e que todos merecem. É importante essa informação de que esse equipamento para os surdos, eles estão à disposição no Sistema Único de Saúde, que foi um sistema que se mostrou extremamente importante ao longo dessa crise sanitária que nós estamos vivendo e tem condições de atender e resolver o problema de muitas pessoas, principalmente dos surdos. Até que é muito importante, né? Acho que a principal função aqui da Rede Alesp é trazer a informação, né? Quer dizer, a gente mostra, né, que o Sistema Único de Saúde ele dá acesso, né, a essa tecnologia, porque às vezes um leigo, num primeiro momento, fala, deve ser muito caro, né? E numa população onde o Brasil é muito carente, né? Entendeu? O Sistema Único de Saúde ele traz essa possibilidade, então é importante que a gente repita isso, né, Raquel? Sem dúvida, eu acho que nós surdos somos capazes, né, de ter esse gabinete aberto. É grande conquista, pode acreditar, porque o surdo a gente não consegue, né? Então, ter uma porta aberta é muito importante. Nós temos várias outras demandas importantes, falando de capacidade do surdo, né? O surdo pode dirigir um caminhão, por que não? Né? E nós não conseguimos tirar carta de caminhão. Então, é uma outra demanda para sentar, conversar, e eu acho que aquela frase, nada sobre nós sem nós, né? Então, trazer o surdo que não tenha comunicação por voz e só pelas mãos, que use Libras, para que o gabinete também conheça a dificuldade dele, né? Hoje a minha maior preocupação aqui era falar sobre surdez sem um intérprete de Libras, né? Então, como é que vai ser isso para a comunidade, né? Como é que essa informação vai chegar para eles? Não vai chegar, né? Então, nós vamos precisar pensar numa alternativa para que depois a gente tenha isso disponibilizado na Casa de Leis, um intérprete de Libras sempre à disposição. Eu tenho dificuldade, inclusive, até falei com o major sobre isso, para entrar, porque quando eu entro está todo mundo de máscara e eu preciso da leitura labial e eu não posso passar pelo detector de metais. Então, a comunicação, ela esbarra. Então, isso É interessante você contar, né, essa tua experiência pessoal, porque eu acho que traz, né, a informação. A vida ficou muito mais difícil, a comunicação com esse novo normal, as pessoas todas usando máscara. Quais as dificuldades que você enfrenta no teu dia a dia devido a isso? Que eu acho que todos nós sofremos adaptações, né? Tem gente que tem muita dificuldade, por exemplo, de respirar com a máscara e tudo mais. E vocês, quais os principais problemas que vocês enfrentaram? Olha, a máscara é um dos principais problemas do surdo, porque nem todo surdo também faz leitura labial, mas nós fazemos expressão visual. Então, o corpo fala, né? O rosto mexe, a sobrancelha, a boca. Quando eu quero falar de tempo, eu faço lá, 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 né? Então, todas essas expressões faciais se perdem com a máscara. Então, essa é a nossa, hoje, por conta da pandemia, a nossa principal dificuldade. Existem alguns lugares que colocaram a máscara transparente.
Então, ajuda, porque a leitura labial fica mais fácil. Aqui seria uma saída, que as pessoas na recepção pudessem ter a máscara transparente. Pois é, eu vi, né? No início da pandemia desenvolveram essa máscara, né? E ela tem sido difundida. Como é que tem sido? Porque é um trabalho interessante também, né? Em Piracicaba, algumas lojas já adotaram isso, né? Eu sou da cidade de Piracicaba e lá as lojas, a gente vai em algumas lojas do shopping, tá todo mundo de máscara transparente. Em cada lugar que eu entro, eu falo. Então, se não tirar a máscara, não tem comunicação e eu não compro ali. Eu viro as costas e vou embora. Se ela não abaixa a máscara, eu não leio o lábio, não tem comunicação. Mas é complicado. Agora você citava, né, da informação chegar a todos, a Rede Alesp ela tem o recurso do Closed Caption, que também dá esse suporte para quem é deficiente auditivo, né? Então, esse programa vai chegar para todos. Muito ainda legal. bem. Feliz. Você vê, né, Guga, a importância do diálogo com as comunidades, de se conversar e se aproximar das pessoas para que nós possamos conhecer as peculiaridades e as dificuldades de cada setor, de cada ramo da sociedade, para que nós possamos implementar leis, né, e costumes adequados para que todos consigam conviver em harmonia. Essa é a nossa preocupação e é o que nós buscamos aqui nessa Casa de Leis. Agora eu queria que você contasse um pouco para o nosso telespectador um pouco da tua história. Você falou que com 17 anos, né, você perdeu a audição, mas eu quero que você conte principalmente aonde você achou que podia fazer mais, né, se tornando uma ativista e podendo ajudar as outras pessoas também. Tá bom. Aos 17, então, eu perdi a audição, fui perdendo ao longo do tempo, mas eu tinha vergonha de mostrar meu aparelho auditivo. Eu era mocinha e aí eu não queria que ninguém visse meu aparelho auditivo, eu escondi o cabelo e a gente se engana ao achar que a gente esconde a surdez de alguém, porque a gente fica aquele, quê? Oi? Né? E as pessoas sabem que você é surda, que alguma coisa está errado com você, né? Que você está falando e você não está ouvindo. E quando eu cheguei na anacusia, que é ausência total de som, eu resolvi fazer o implante de um lado, primeiro, não acreditando até na cirurgia. E aí, quando eu fiz esse implante, consegui ouvir, consegui ter todos os sons de volta, eu rapidamente já comecei a fazer as tratativas para fazer o implante do outro lado. Então, hoje eu sou bioimplantada e eu consigo ter sons de todos os lados, né? É um ímã, esse é um ímã acoplado aqui tem uma bateria, o som entra por aqui, codifica e manda direto para o cérebro. E aí eu fiquei pensando assim, poxa vida, por que os surdos não podem voltar a ouvir, se eu voltei a ouvir? Mas aí eu conheci a cultura surda e eu consegui entender que não é assim, que a gente tem que respeitar escolhas também. Então, existe uma cultura enraizada, existe uma história de luta que essas pessoas viveram. Então, eu falei que tinha que ser esse momento de ajudar. Eu sou esposa do Major Henrique e nós sentamos e como é que a gente podia fazer isso para a Polícia Militar. E aí, nós discutindo em casa, eu quero fazer alguma coisa para os policiais. Nós começamos em Piracicaba com um projeto de saúde auditiva, onde nós triamos 90 homens da Polícia Militar em Piracicaba, mais 100 e poucos homens em Sorocaba, todos para saber como é que estão essa saúde desses valorosos homens e mulheres da Polícia Militar. Então eu levo a palestra, eu conto como eu fiquei surda, quais os cuidados que a gente tem que ter em relação à surdez, quais são as atenções que devemos ter em relação a isso. E aí fui virando essa ativista, fui tendo contato com a comunidade surda
E hoje eu amo a comunidade e vou lutar por eles até o fim da minha vida. Eu vou aproveitar a tua presença aqui, você falou da sua palestra, né? E eu fiquei curioso, acho que o nosso telespectador também. Fala um pouquinho, né, dessa sua palestra, do que vocês levam para os profissionais, né, dos cuidados que devem ser tomados, né? Importante isso. É importante. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que em 2050 seremos 900 milhões de surdos. Ela está entre as 5 maiores preocupações da Organização Mundial da Saúde, é a surdez. Então, o uso prolongado do fone de ouvido, o extremo barulho, o ruído, isso eu tenho falado muito disso nas palestras que eu vou. Eu conto sobre sair do armário, né? Aceitar essa surdez. Ao longo de todos os anos, desses anos todos de surdez, em que eu fiquei dentro de um armário escondida, e hoje eu tenho todos os sons à minha disposição, e eu tenho aquele botãozinho do online e offline, né? Eu ligo e desligo a hora que eu bem entendo. Eu costumo brincar disso nas palestras, que as pessoas gostariam de ter esse botão, mas que ele não é tão legal como a gente pensa, né? A surdez, ela afasta a gente das pessoas, né? A comunicação afasta a gente das pessoas. Deputado Major Meca, o que o senhor tem a acrescentar sobre isso? Olha, Guga, eu me considero o mais recente soldado alistado e integrante desse exército dos deficientes auditivos, né, dos surdos, e estou com eles nessa batalha para o que der e vier, viu, Raquel? Eu fico muito feliz. Que podem contar comigo. Eu tenho certeza que aqui nessa casa você pode contar com a grande maioria dos deputados e das bancadas, porque é uma pauta, é um tema que é suprapartidário, interessa a toda a sociedade. Sem dúvida nenhuma. Raquel, nós estamos caminhando aí para os momentos finais do nosso programa, mas eu quero que você deixe uma mensagem aí para toda a população e principalmente, né, para as pessoas aí que enfrentam dificuldades na inclusão, enfrentam o preconceito. Então é importante que você aproveite esse espaço aí e deixe uma mensagem para essas pessoas. Bom, em primeiro lugar, eu sempre vou dizer sobre a saúde, né? Independente se culturalmente surdo ou não, nós devemos cuidar da audição. Ah, mas eu nasci surdo. Você deve ir ao otorrino sempre, fazer os seus exames sempre. Isso eu não vou deixar de dizer nunca. Essa é uma oportunidade incrível de falar isso. Cuidado com o fone de ouvido, cuidado com essa frequência, com o uso do fone de ouvido. É isso, eu falo sempre da saúde. Tô aberta para receber mensagem de todos os surdos que quiserem me chamar por vídeo, para que a gente converse em Libras, para que a gente traga mais ideias para esse gabinete que está aberto para nós. O momento é agora, aproveitem. Sem dúvida nenhuma. Deputado Major Meca, eu acho que a luta continua, né? O senhor Sim. continua aí batalhando pelas pessoas aí que têm, né, a surdez, e eu quero que o senhor dê o seu destaque final nesse programa de hoje. Bom, Gugu, meu destaque final, eu vou tentar ficar em pé aqui sem tirar o fio de comunicação. Consegue, pode. Será que eu consigo? Vamos baixar um pouquinho. Será que eu consigo? Eu preciso ficar... Isso, em falar pé? um pouco mais alto. Isso. Falar um pouco mais alto, e eu preciso encerrar o programa prestando a minha melhor continência e o meu respeito a toda a comunidade surda. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, deputado Major Meca. Raquel Moreno, muito obrigado pela sua participação conosco no nosso programa. E essa tribuna está aberta quando você quiser vir aí para falar mais da causa surda. Eu que agradeço. Tá certo? Este foi mais um Alesp Cidadania. Você pode acompanhar toda a programação da Rede Alesp no nosso canal no YouTube, também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Você continua agora com a nossa programação. Até um próximo encontro. Tchau!